Bem, eu havia anunciado para hoje sobre abordar a questão do grito e pediria também que aqueles que estão com a tela fechada pudessem abrir para que a gente possa se ver melhor. A ideia para aqueles que já participaram do encontro passado, que vai ser um desdobramento dele hoje, eu vou fazer uma pequena retomada de forma que os que estão chegando pela primeira vez possam se situar. Eu parti de uma observação do Harold Bloom sobre a peça do Shakespeare, Hamlet. Observação essa que se encontra no livro dele, Como e Por que Ler. Que é um compêndio dedicado a realizar comentários sobre a obra de diferentes autores. E no que se refere ao Hamlet, ele chama atenção para o fato de que o grande drama do Hamlet é que ele passa o tempo todo ocupado com a mensagem do pai. Ele não consegue se desembaraçar dela. E eu me detive nessa passagem para articular aquilo que diz respeito à ocupação de um sujeito pela voz do outro. Ocupação que, como a peça do Hamlet deixa bem evidente, pode decidir sobre a vida e os atos de um sujeito. Já que vocês sabem que o Hamlet, ao se empenhar na vingança do pai, decide pela própria existência dele. A existência dele se torna essa condição de realizar uma vingança. Não por acaso, Lacan, quando comenta essa peça no Seminário 6, vai dizer que quem foi envenenado pelos ouvidos não foi o pai, mas sim Hamlet. Já que ele vai ser o portador dessa condição por via dessa mensagem de transformar a vida dele num périplo em direção à própria morte, tendo em vista a devoção que ele dedica ao Pai. Eu quero dar prosseguimento hoje a essa condição do exercício da pulsão invocante, porque eu já tive a oportunidade de apresentar em outras ocasiões que a pulsão invocante, ela participa da nossa constituição de duas formas. Na verdade, de três formas. Primeiro, numa relação estreita com a pulsão escópica. Relação estreita que não deve ser identificada a uma condição de superposição. Para aqueles que conhecem algumas elaborações do Lacan, haverão de notar que durante muito tempo a ênfase dele foi sempre maior à pulsão escópica. E um dos textos onde isso se encontra ilustrado de uma forma avançada, quer dizer, é o texto do Estádio do Espelho, já que ali a experiência do júbilo diz respeito exatamente a essa condição de poder se apreender como uma unidade, ainda que de forma ilusória. Vocês estão cientes também que eu faço essa indicação não por fazer equivalência do estádio do espelho como uma experiência que pode ser rebatida inteiramente na superfície refletora do espelho.
E o estágio do espelho é uma experiência da constituição onde comparece essa relação entre a pulsão escópica e a pulsão invocante. Porque não somente o sujeito se vê numa condição de unidade, mas ele também se reconhece nesse olhar a partir do voto de reconhecimento do outro sobre ele, que opera através da voz. Então, quando vocês têm essa experiência tão comum de ver uma criancinha diante do espelho e a mãe comentando, olha o bebê da mamãe, nós temos a ligação dessas duas pulsões afetando o sujeito. Mas hoje eu queria, como eu disse antes, queria dar prosseguimento a essa condição de incidência da pulsão invocante, tanto na constituição quanto na experiência de análise, assim como daquilo que se pode retirar dela para o manejo da interpretação. Porque é certo que a voz do analista tem um papel decisivo no manejo da transferência. Voz essa que pode comparecer sob a forma de silêncios, tanto quanto com diferentes incidências da modulação sonora, permitindo que o sujeito escute com mais ou menos evidência aquilo que ele próprio enunciou. Isso já coloca uma observação de saída que se refere ao estatuto do silêncio na psicanálise. Porque, sendo verdade que o silêncio se encontra do lado do psicanalista, o silêncio do psicanalista é um silêncio ativo, ou seja, ele se faz escutar. E ele se faz escutar a partir de alguns ruídos, por exemplo. Não é um silêncio no sentido, esse silêncio do analista não deve ser confundido com mutismo. E eu destaquei a problemática do grito para dar introdução ao que eu quero articular hoje, porque existe um fator, no meu entender, muito importante, pouco explorado em relação ao grito, que eu gostaria de estender. E que praticamente vai me levar do grito até a interpretação. Onde vocês sabem também que o grito não é um fenômeno exterior à interpretação do analista. Não é tão incomum assim na experiência de uma análise que alguns psicanalistas se vejam na condição de gritar com seus analisantes, já que nem tudo transcorre nessa forma tão supostamente harmoniosa como se divulga. E penso que o grito tem uma função decisiva em momentos da interpretação, porque dependendo do tipo de alienação do sujeito em relação ao sintoma, faz-se necessário uma modulação mais intensa para que o sujeito possa, de fato, escutar aquilo que está em jogo. Bem, mas como situar o grito a partir da psicanálise? Ele está colocado na Constituição? Sim, ele está colocado na Constituição. Ele está colocado na Constituição a partir dessa evidência primeira do que os teóricos chamam de grito puro. Esse grito puro, vamos considerá-lo como a primeira emissão sonora de dor que é expressa pelo bebê humano quando recebe sob o seu corpo a ação do médico que participou do seu nascimento. E esse grito é também correlativo a um determinado momento que nós podemos nomear como o momento em que o sujeito, de fato, se separa do organismo materno. É o momento
em que ele tem a sua primeira emissão sonora. Mas esse grito puro, ele praticamente ele tem uma condição, vamos dizer assim, ainda que apreensível fenomenicamente, ele tem uma condição também de apreensão mítica, porque ao emitir esse primeiro grito, esse grito já é colocado num circuito, porque ao gritar, alguém já se dirige ao sujeito. No caso, vamos colocar hoje, para começar facilitando essa elaboração, vamos colocar que esse grito puro é imediatamente apreendido pela mãe, e isso já forma um circuito como transformação do grito puro para grito para. Essa experiência funda para o bebê humano a possibilidade de, tendo sido escutado, tendo sido reconhecido no seu grito, no seu apelo ao outro, constituir essa condição que Lacan articula com a pulsão invocante, que é o se fazer escutar. Então, primeiro tempo, grito puro, segundo tempo, grito para, terceiro tempo, se fazer escutar. A pulsão invocante está colocada no terceiro tempo, no se fazer escutar. Por que a pulsão invocante se encontra colocada no terceiro tempo? Ela se encontra colocada no terceiro tempo porque é aí, nesse momento, que o sujeito entra em cena na relação com o outro. E a pulsão, ela só é articulável dentro de um circuito com o outro. Isso, vamos dizer assim, são os elementos mínimos teóricos necessários para poder situar a problemática do grito. Mas eu gostaria também de lembrar que nem todos nós, ainda que quando nós nascemos tenhamos possibilidade, na sua grande maioria, não todos, porque existem patologias que impedem o grito, isso significa que nem todos nascem com a mesma condição de grito. Por que isso? Porque a condição de emissão sonora se encontra diretamente relacionada à possibilidade que o organismo materno participa para constituir esse aparelho emissor, que é o aparelho que o sujeito porta e mais tarde irá articulá-lo em palavras. Por que eu faço questão de mencionar isso? Para poder trazer um pouco mais aquém essas diferentes possibilidades de expressões primeiras que o organismo materno condiciona e permite para que o sujeito exerça quando da sua presença no mundo. Nós sabemos, por exemplo, que algumas mães que tiveram problemas durante a gravidez e afetaram, problemas esses que afetaram a constituição dos pulmões da criança, vão introduzir limites para esses primeiros momentos e, às vezes, até de forma mais definitiva, dependendo do dano que foi causado. Com isso, eu quero começar a chamar a atenção para o fato de que, se o nosso grito se encontra condicionado pela participação do outro desde antes do nosso nascimento, existe em cada um de nós uma espécie de grito a ser emitido, grito sufocado.
Como é possível de apreender e como é possível de situar isso? E qual é a importância disso? Nós sabemos que a condição do grito é uma condição que se exerce em alguns momentos onde o sujeito apela ao grito para poder se fazer escutar. Então, nesse sentido, o grito, ele é uma condição da voz, ele dá sustentação à voz do sujeito. Isso nós verificamos com muita propriedade quando alguns sujeitos se desesperam, por exemplo, para serem escutados e pronunciam as suas questões em alto e bom tom. Com isso, eu quero começar a deixar evidente a importância de considerar uma certa variação das modulações sonoras mediante momentos de elaboração de uma análise. Nem todos falam na mesma modulação sonora, assim como nem todos têm necessidade de se expressar numa intensidade junto ao analista. Não é porque o analista não está escutando com presteza, mas é porque aquela questão, para poder ser enunciada, ela precisa contar com a contribuição do grito, tendo em vista que é uma questão que ficou durante muito tempo silenciada. E da mesma forma, como eu falei no início, da parte do analista também deve-se considerar a presença da modulação sonora e também da expressão do grito pelo analista, tendo em vista a dificuldade do sujeito escutar algumas coisas que dizem respeito a ele mesmo. Não é pelo fato de que ele enunciou algo que necessariamente ele escuta. Aliás, o que é típico da nossa espécie é exatamente isso. Nós falamos aquilo que, na maior parte, nós não escutamos. Se nós escutássemos tudo o que nós falamos, seria verdadeiramente um horror. Ainda bem que existe esse chamado, como diz o nosso amigo Jean-Michel, esse chamado ponto surdo, que nos impede de escutar tudo que nós dizemos. E é uma das funções do analista é exatamente poder intervir nesses pontos em que o sujeito não escuta aquilo que ele está dizendo. Mas como entender esse não escutar aquilo que está dizendo e que implica na participação do analista para que isso possa ser escutado? Isso, de certa maneira, ilustra e condensa um dos aforismos do Lacan, em que ele afirma que o sujeito recebe a própria mensagem invertida pelo outro. Como entender essa inversão presente nesse enunciado? Essa inversão tem a ver com o ponto em que o analista destaca daquilo que foi falado e que é invertido, ou seja, no sentido de que ganha uma outra expressão, ganha uma outra versão diferente da que foi falada. Eu estou começando a me estender com mais detalhe nisso, porque eu considero que existe necessidade de distinguir essas intervenções no campo das neuroses e no campo das psicoses. Porque a presença do grito nas neuroses não é semelhante à presença do grito nas psicoses.
Estendendo um pouco além a questão nas neuroses, nós podemos dizer que praticamente todos os afetos humanos que participam da estruturação simbólica são suscetíveis a serem expressos através do grito. A experiência da dor, a experiência do amor, a experiência do ódio, a experiência do gozo sexual, me refiro aqui estritamente ao orgasmo, e tantas outras, o grito de angústia, por exemplo. E nós iremos encontrar essas diferentes modulações sonoras aliadas aos afetos, porque não há outra possibilidade do sujeito fazer constar a significação daquilo que ele quer transmitir que não seja pelas palavras, ainda que essas palavras possam ser também expressas pelo corpo, mas de forma alguma são coincidentes essas expressões. Aqui eu estou me detendo na experiência da análise propriamente dita. E quero compartilhar com vocês a necessidade de poder diferenciar a experiência do grito nas neuroses, indicando que nelas o conjunto dos afetos são suscetíveis a serem expressos pelo grito, ao mesmo tempo que há uma diferença significativa do grito nas psicoses. Temos uma construção muito bem sustentada pelo Lacan no capítulo 10 do Seminário 3, quando ele vai mostrar o momento em que Schreber vive essa condição de desocupação do seu Deus. Vocês sabem que Schreber era o tempo inteiro falado pelo Deus dele. Mas há momentos em que Deus interrompe essa ocupação, em que ele para de estabelecer esse diálogo. E existem 4 modalidades que Lacan separa com muita propriedade. A primeira delas é o grito. Quando Deus de Schreber se afasta, Schreber reage à base do grito. Se associa a essa condição de afastamento do Deus e expressão através do grito, uma segunda experiência, que é o apelo de socorro. Ele emite um grito de socorro, que já é diferente do primeiro grito, onde se trataria de essa experiência de abandono. O segundo é uma tentativa de reconectar com Deus. Uma terceira modalidade, que são os ruídos, condição que nós vamos voltar hoje também. É a experiência que foi decisiva para alguns artistas, em particular músicos, que se valeram de ruídos para serem introduzidos na música. Bom, o que são os ruídos na experiência do Schreber? Eles são essa condição do retorno de Deus sobre a forma não mais do diálogo com ele, mas do mundo se dirigindo a ele. Então, Schreber acredita que alguns ruídos do mundo à sua volta são dirigidos para ele próprio, Schreber. Isso é uma forma precária de reconectar uma relação com o outro, interpretando como ele interpretava esses ruídos como sendo dirigidos a ele próprio. E há uma quarta condição que se refere aos pássaros.
Schreber conversava com... Existem tanto na experiência dele os pássaros falantes quanto os pássaros cantantes. Mas notem, os pássaros falam com ele e os pássaros cantam para ele. Isso é uma extensão da tentativa de conexão agora no mundo animal. Se trata de uma experiência inteiramente diferente quando nós acompanhamos a história de um São Francisco de Assis, por exemplo, que reza a lenda que ele se comunicava com os pássaros. Mas São Francisco de Assis se comunicava com os pássaros. Os pássaros não cantavam para ele, como é a experiência do Schreber. E um pouco de investigação sobre a vida do São Francisco vai poder ensinar que essa lenda que reza sobre ele, mais diretamente em relação aos pássaros do que aos outros animais, que alguns consideravam que ele também se comunicava, mas porque ele, São Francisco, ele se comunicava com os pássaros sobre a forma da imitação do canto do pássaro através do assovio, do assobio. E isso, através dos séculos, foi transmitido como sendo uma condição dele, São Francisco, conversar com os pássaros. Mas por que os pássaros têm essa condição que participou da lenda que se refere a São Francisco e que, inclusive, fez parte da própria experiência do Schreber também? Porque os pássaros têm uma manifestação que nós chamamos, por falta de termo melhor, canto. Em se tratando dos pássaros, os padres franciscanos acreditavam que o canto era uma forma de participação da voz divina nos animais. E os pássaros seriam a sua melhor expressão. É a presença de Deus. Por que nós podemos afirmar que o canto do pássaro não é o canto semelhante ao nosso? Porque o canto semelhante ao nosso, ele não está restrito a uma determinada competência de modulação sonora que um instinto propicia a eles, pássaros. Eles só cantam numa determinada frequência e só cantam, mesmo que essa frequência seja variável, não existe possibilidade do pássaro, por exemplo, fazer o emprego da voz para introduzir uma letra musical. Bem, isso tudo tem o seu objetivo de estender uma curiosidade em relação à questão do canto, que se houver possibilidade eu vou me estender hoje, mas eu queria voltar para essa distinção que eu comecei a estabelecer entre o grito na neurose e o grito na psicose, de que forma o grito, ele, em se tratando da neurose, ele é a expressão desse apelo, já que, como eu falei no início, é praticamente impossível separar esses tempos na constituição, no nascimento do ser humano. Mas isso é quando eu entro num circuito de reconhecimento com o outro e o outro responde a esse meu apelo de se fazer escutar, tanto quanto eu consinto em escutar o que vem dele. Então aí
Isso produz algumas consequências a nível do discurso e da inserção do sujeito na ordem simbólica, por quê? E aí estamos direto no exercício da pulsão invocante. Porque se eu me dirijo ao outro para ser escutado, nessa condição de se fazer escutar e consinto em escutar o que vem dele, eu estabeleço aí o que nós chamamos de uma dialética. E dentro dessa dialética, o que é notório no sentido da pulsão invocante? Onde é que nós recolhemos o primeiro efeito dela? É a possibilidade de que haja não somente uma comunicação, mas também uma possibilidade de interrupção, de falha, de queda, já que aquilo que eu me faço escutar, nem sempre o outro tem condição de reconhecer. Tanto quanto aquilo que ele dirige a mim, nem sempre eu tenho possibilidade de consentir. Essa transformação marcada por uma limitação que faz cair aquilo que é próprio do apelo do sujeito ao outro e do discurso do outro sobre o sujeito, aí nós encontramos o exercício da pulsão invocante. Porque o exercício da pulsão invocante não é a voz como objeto da pulsão invocante, como tantas vezes eu insisti aqui, baseado no Lacan, ela não está assimilável no sentido da sonorização. A pulsão invocante ela se encontra nesse exercício de que, no circuito que se abre entre eu e o outro, há uma possibilidade de ligação com interrupção. Ou seja, nesse circuito se introduz o elemento impossibilidade. E eu quero insistir nesse aspecto, que é o aspecto da perda que se opera nesse circuito colocado em exercício na pulsão invocante. Porque é aquilo verdadeiramente que vai distinguir o exercício de uma psicanálise. O analista nem tudo escuta, assim como analisando não fala tudo. A sua fala se encontra condicionada pela condição do seu sintoma, tanto quanto a possibilidade de escuta do analista se encontra diretamente relacionada à possibilidade de sua relação com o próprio inconsciente, na medida em que essa relação de abertura ao outro permite a ele escutar aquilo que vem de um outro e transformar isso que vem de um outro para retornar a esse outro uma outra mensagem. Mas nós sabemos que se a pulsão invocante não entra em operação somente para sustentar discurso marcado por impossibilidade, ela também coloca em exercício mudança de posição de gozo. Por isso que em Lacan, como tantas vezes eu já assinalei aqui, no Lacan existem duas articulações em relação à pulsão invocante. Primeiro, essa, que sustenta a relação entre as palavras. E segundo, aquela que faz operar uma posição na mudança com o gozo. E isso se refere à articulação que se encontra desenvolvida com mais extensão, mas consideremos que nem é tanto assim, que se encontra no seminário 11, do objeto A. Então, o sujeito, na medida em que ele não vive devotado a corresponder
aquilo que ele supõe que seja a expectativa do outro sobre ele haverá de, nessa relação com o outro, se permitir uma mudança de posição, posição essa que nós nomeamos de gozo, já que essa tentativa de correspondência e de simetria, ela é uma forma de evocação de uma condição incestuosa, como se fosse possível se acoplar inteiramente naquilo que eu suponho que o outro deseja de mim. Então, na medida em que eu me diferencio, ou seja, em que eu me afasto, em que eu deixo cair esse voto de ser amado, é no momento em que eu deixo cair essa posição de ser amado que há uma mudança da posição de gozo. E, consequentemente, eu me abro para o desejo. Eu me empenho em outra coisa que não seja somente ficar tentando estabelecer relações de simetria. É nesse momento que a posição de gozo se abre para a posição do desejo. Ou, nos termos do seminário da transferência, o sujeito passa da condição de amado para a condição de amante. Dando prosseguimento a isso, eu gostaria que vocês considerassem que nada disso é sustentável, ainda que a voz não se torne sinônima de sonorização do que é dito, nada disso vai sem sonorização, diferenciação de modulação. E é importante considerar isso por quê? Exatamente porque existem sintomas que levam o sujeito a uma certa atipia das modulações sonoras. Seja porque ele se expressa de uma forma muito silenciosa, seja porque ele se expressa de uma maneira muito estereotipada na sua modulação. E qual a importância de considerar essas diferentes modulações? Porque, a título da experiência de uma análise, isso indica diferenças de comparecimento da presença do sujeito. Talvez algum de vocês já tenham tido a curiosidade ou podem ter sido surpreendidos de notarem a diferença que se faz constar na voz dos analisantes em diferentes momentos da análise. Não é sempre a mesma. E aqui eu não estou me referindo necessariamente à emissão do grito. Estou falando com a presença do sujeito implica modificação da modulação sonora. Por quê? Porque se eu me mantenho mediante o fantasma numa tentativa de simetria o que eu suponho que o outro deseja de mim, evidentemente que a minha condição de me exprimir ela tende a ser mais reduzida, porque aquilo que eu busco nessa insistência de simetria é uma conformização, é uma pouca variação. Quando eu me empenho nessa mudança do ser amado para ser amante, eu me faço presente de uma forma mais decidida. Por quê? Porque eu afirmo aquilo que eu quero. E para afirmar aquilo que eu quero, eu tenho que dizer não
primeiramente ao outro. Nós podemos afirmar com facilidade que o desejo, ele participa sempre do sim, enquanto que a posição que barra e que permite o acesso ao desejo se encontra diretamente relacionada ao não à simetria, ao não à condição de ser amado, ao não à correspondência das expectativas. Mas esse sim que se abre para o desejo, ele não vai sem o não. Por quê? Porque ninguém nasce para o desejo de forma própria. Só se nasce para o desejo a partir de um corte. Corte dado primeiramente pelo outro, através da colocação em evidência da sua própria castração, que abre para o sujeito a experiência da angústia e, consequentemente, promove nele um deslocamento. Tanto quanto um não do sujeito para a insistência do outro na correspondência, de forma a afirmar a direção que ele escolhe como sendo a sua. Então, a expressão do desejo, eu gostaria de repetir esse ponto, na psicanálise, a afirmação do desejo, ela é precedida por um não. Esse não, ele não é necessariamente nomeado como tal. Ele pode ser nomeado como tal, mas ele implica exatamente a um deslocamento do sujeito dessa posição que o mantinha sujeitado numa condição de gozo que, por sua vez, o silenciava. Por isso, eu trouxe no início essa condição que é comum a cada um de nós, que é a de sentir. Existem diferentes momentos do tratamento analítico onde os sujeitos vivem experiências de sufocamento, em particular nas relações amorosas. Por que essa condição é comum à clínica psicanalítica e deve ser abordada com muita seriedade? Porque não se trata somente, como eu falei antes, de uma condição em que o sujeito não consegue sustentar diante daquele de quem ele reclama a própria voz. Mas se trata, antes ainda, de poder dar um não para aquilo que o assujeita, de forma que a palavra que ele quer sustentar possa ser escutada. Então, não adianta eu dizer para o meu parceiro ou para a minha parceira que ele está me sufocando. Antes ainda, é preciso que eu diga não a isso que me silencia. E isso que me silencia não é necessariamente a posição daquele a quem eu atribuo a causa do meu silenciamento. Por quê? Porque existe possibilidade do silenciamento se manter por vias indiretas. Então, eu posso, por exemplo, ser um sujeito que enuncia com muita convicção diante daquele a quem eu atribuo a causa do meu silenciamento, passo a me exprimir diante dele com muita convicção e consinto numa outra relação com meu filho, com a minha filha,
com meu pai, com a minha mãe, numa condição de reciprocidade, onde o meu silenciamento praticamente se mantém estático e eu continuo acreditando que aquilo que era o meu sufocamento foi finalmente abandonado, porque ele irá retornar através dessas condições em que o sujeito consente no silenciamento. Não é por acaso que a experiência psicanalítica traz sempre à tona a necessidade do trabalho sobre a infância. E vocês sabem que isso não se dá necessariamente sob a forma de uma rememoração das experiências vividas, mas sim de uma recordação dessas figuras decisivas na constituição das identificações para um sujeito. Sem a exploração dessas identificações, é praticamente impossível que uma posição autêntica em relação ao desejo possa se sustentar. Principalmente quando nós sabemos, a partir das identificações constitutivas, que, em se tratando do menino, o pai tem um lugar importante, tanto quanto a mãe para a menina, mas não somente, evidentemente. Digo isso de uma forma mais bruta, mais indicativa daquilo que nós recolhemos nas análises. Mas nós sabemos também que essa condição de poder sustentar a própria voz na direção do desejo, isso não somente não se conquista de uma única vez, mas mais do que isso, é necessário que o psicanalista tenha como seu ponto de mira na experiência de uma análise o trabalho com a repetição. Por isso é importante que nós articulemos, junto ao que eu estou trazendo hoje, como é que se dá a experiência da repetição na transferência. Porque, afinal de contas, se o tratamento dos sintomas ele não se realiza por via de uma única interpretação, isso significa que nós precisamos estar minimamente advertidos para que os sujeitos possam encontrar do nosso lado uma disponibilidade advertida em relação às repetições. Por que eu falo de essa condição advertida? Porque não se trata de acolhimento extensivo às repetições. É preciso que o psicanalista possa, e aí eu digo da importância das diferentes modulações sonoras no ato da interpretação, que o psicanalista possa mostrar ao mesmo tempo o consentimento e a limitação em relação àquilo que se repete. Porque se houver somente parcimônia em relação às repetições, a análise simplesmente se torna infinita. E a análise vira uma espécie de muro das lamentações. Isso nos leva longe. E eu começo a me aproximar agora do desdobramento do que eu estou trazendo hoje, que é
como cada um de nós entende a experiência da psicanálise. Eu falei antes de transferência, mas eu vou evitar esses vocabulários já tão batidos de que a experiência de uma análise da transferência é sustentável através da presença do sujeito suposto saber que mobiliza a transferência para poder tornar isso articulável numa extensão que eu acho importante. Então, a experiência da análise ela não é sem transferência. Isso está colocado nos primórdios da psicanálise. Somente a IPA e os seus seguidores, assim como Ernest Jones, que consideram que a genialidade de Freud foi suficiente para que ele pudesse realizar a própria análise, analisando os próprios sonhos por via de um domínio da técnica. Nós sabemos que Freud também teve um sujeito suposto saber que foi Fliess, a quem ele atribuía um conhecimento de tal magnitude admirável por ele próprio que deixou de perceber que ele se relacionava com um paranoico, que deixou marcas na experiência da psicanálise. Se não houver possibilidade de abordar essas marcas hoje, já que eu tenho um objetivo mais delimitado, voltarei a essas marcas numa outra ocasião. Mas então não há análise sem transferência. Isso está colocado desde os primórdios. Lacan adverte isso com muita clareza num texto que se chama Proposição de 9 de outubro de 1967, onde ele nos diz que no começo estava a transferência. Isso se refere tanto ao começo da psicanálise com Freud, quanto ao começo de cada psicanálise. Mas será que a psicanálise está no começo? Mas, afinal de contas, quando é o começo? O começo é quando a gente faz o contrato, indica o número de vezes? Ou, se a gente quiser ser rigoroso com essa frase ela determina que não necessariamente o começo é quando se combina com o analisante as condições dessa experiência. Definição de dia, definição de horário, estabelecimento do pagamento, do valor do pagamento. Mas se essa noção de sujeito suposto saber, ela é operatória, como eu suponho que ela seja, e ela implica, diferentemente do que alguns supõem, não é de que a ideia de que o analista sabe. Essa não é a ideia do sujeito suposto saber. É claro que existe suposição de que o analista saiba alguma coisa, minimamente de conduzir uma experiência de análise. Isso é o mínimo que se espera dele. Mas o que está em exercício no sujeito suposto saber é haver sujeito ligado ao saber. Ou seja, haver sujeito do lado do outro, onde o analista se... Por que é importante para o analisante entrar na análise? Eu não diria importante, isso é uma condição estrutural. Por que é decisivo que essa construção ela opere na transferência?
Porque é só na medida em que eu considero esse operador da psicanálise como sujeito suposto saber, ou seja, de haver sujeito do lado do outro, é que eu posso, de fato, consentir a uma experiência onde essa suposição me garante, a princípio, e é para isso, essa é uma das serventias dela, ela me garante de que eu não vá viver angústia. Porque se há sujeito do lado do outro, então ele haverá de me orientar de maneira que eu não precise sofrer tanto. Sim ou não? Alguns analisantes colocam em questão a experiência de análise quando os sofrimentos tendem a se estender num tempo maior do que eles estão, vamos dizer assim, com condições de suportar. Sim ou não, as análises recebem interrogação daqueles que são próximos dos analisantes, inclusive colocando em xeque se a análise está mesmo funcionando, uma vez que o sujeito está sofrendo tanto que não para de sofrer há não sei quanto tempo. Há uma suposição de que o sofrimento deve ser evitado na experiência de análise. E essa suposição está sustentada por via desse dispositivo do sujeito suposto saber, em que, do lado do analisante, há a sustentação de sujeito do lado do outro como forma de proteção da angústia. E também como forma de se abrir ao outro na expectativa de que poderá receber dele as respostas que considera necessário para a redução do seu mal-estar. Mas se eu disse antes que a experiência do sujeito suposto saber é uma experiência, esse dispositivo introduz na experiência da análise a possibilidade dele não entrar em operação logo nos primeiros momentos, afinal de contas, Lacan não disse que no início, ele não disse, logo nos primeiros tempos da análise está em jogo o sujeito suposto saber. Ele disse, no início está em jogo o sujeito suposto saber. E o que eu estou querendo me perguntar é, como é que se pode constatar que houve esse início? E isso, inclusive, coloca algumas questões bastante instigantes, que eu não vou ter possibilidade de avançar hoje, a não ser através das perguntas, que se elas permitirem ir até lá, que se referem à mudança da posição sentada para a posição no divã. Quando é que isso acontece? Isso mantém uma relação bastante estreita com esse início da análise. E quando é que nós constatamos isso? Nós constatamos isso de maneira mais trivial, vamos dizer assim, quando o sujeito nos engancha na transferência. Ou seja, quando ele de fato se dirige a nós. Não é porque ele fala conosco que ele se dirige a nós. Ele se dirige a nós quando ele nos diz: eu sonhei e queria contar para você. Tenho um sonho para contar. Fiquei pensando em te falar tal coisa o final de semana todo. E fiquei imaginando o que você ia me dizer. Pensei em te falar tal coisa e já sabia até que você ia me dar um esporro quando eu te contasse isso. Já estou eu novamente caindo nessa lama. São formas de enganchamento.
Lacan faz advertência logo no início da obra, ele vai modificando esses tempos em que o sujeito se dirige ao analista como não coincidente ao enganchamento da transferência. E por que eu estou voltando a isso? Porque eu estou voltando a isso exatamente para dar voz àquilo que eu comecei a falar hoje, que é o circuito da pulsão invocante na análise. Como é que ela opera? Se eu afirmei antes que o circuito da pulsão invocante ela entra em exercício a partir do momento em que há uma dialetização entre o sujeito e o outro, é exatamente disso que se trata na experiência da análise propriamente dita. Mas a pulsão invocante ela entra na análise quando há um enganchamento no outro pelo sujeito suposto saber, que é a condição da transferência. Ou seja, quando eu vou passar a me dirigir ao meu analista, à minha analista, como? Apelando para escutar alguma coisa e me fazendo escutar por ele dizendo tal outra. E entre esse circuito e esse circuito ser sempre marcado por uma condição de impossibilidade. Eu volto a isso, em primeiro lugar, para situar o exercício da pulsão invocante na sua relação com o sujeito suposto saber na experiência da análise, mas também para indicar a importância de reunir, junto a esse circuito da transferência, da pulsão invocante, sujeito suposto saber, a dimensão do ato e da interpretação. O que significa interpretar? Eu me lembro que eu abordei isso no último encontro. Existem diferentes formas de interpretar, com certeza, mediante a maneira pela qual não somente se entende o que seja uma interpretação, mas também a forma como se viveu isso. Eu vou procurar ser mais reduzido hoje, indicando algumas linhas de articulação. Vamos partir do princípio de que se, através do sujeito suposto saber, a transferência é mobilizada, ela é enganchada pelo sujeito suposto saber, então o que o sujeito suposto saber atualiza? Ele atualiza a presença do inconsciente na transferência. Por quê? Porque ele coloca em exercício esse circuito a que eu me referia antes, em que o analisante se dirige ao analista. E se dirige ao analista, por exemplo, fazendo uso de um discurso onde o seu inconsciente vai estar presente de maneira mais direta, à base de um apelo, através de um sonho, tanto quanto a partir das falhas no discurso. Com isso eu quero dizer que, na experiência psicanalítica, o saber, se ele se encontra mobilizado pelo analisante do lado do analista, na verdade, o saber se encontra do lado do analisante. Isso já dá uma indicação dos primeiros marcos para a construção de uma teoria da interpretação. Por quê? Porque se o saber está do lado do analista como condição necessária de suposição, para mobilizar a presença do inconsciente na transferência, a mobilização do inconsciente na transferência
vem através do analisante, ou seja, vem através disso que ele enuncia sem que ele mesmo se dê conta. Nesse sentido, a interpretação, ela vem pronta. Ela vem pronta de que forma? Ela vem pronta num primeiro sentido de que o analista poder dar destaque àquilo que foi falado sem que tenha sido escutado. Isso é uma concepção de interpretação, por quê? Porque é uma forma de trazer à tona, de fazer, entendendo que esse trazer à tona é fazendo com que o analisante tenha de se virar com aquilo que ele disse que ele próprio desconhecia, ou seja, com o inconsciente. Isso está presente tanto na forma como se interpreta sonho, quanto na forma que se escuta na transferência. O que é esses? Será que haveria possibilidade de fazer equivaler ato psicanalítico com interpretação? Para o momento que nós estamos, eu vou dizer que não. Não há equivalência entre ato psicanalítico e interpretação. Por quê? Porque a primeira articulação de ato psicanalítico é o ato que vem pelo psicanalista. É muito curioso, não sei se vocês já perceberam, mas que quando Lacan nomeia o seminário dele o ato analítico, ele não falou dos atos analíticos, ele falou do ato analítico. Entretanto, Freud falou de atos sintomáticos, falou de ato falho. Mas por que Lacan não faz equivaler de saída o ato analítico com a interpretação? Porque ele volta a essa concepção a qual eu estava me referindo, que há um ato primeiro. Esse ato primeiro se refere à entrada em cena do analisante, ou seja, quando o analisante começa a fazer análise. Então, há um ato analítico que corresponde ao ato do analisante, quando ele consente na transferência. E tem um ato analítico que se rebate pelo lado do analista, que não corresponde à interpretação, mas que é esse ato primeiro também que subscreve esse ato de entrada. Ou seja, se coloca à escuta do analisante. Então, nesse sentido, não há equivalência entre ato e interpretação. Porque é preciso considerar que todo ato analítico ele depende da transferência para constituí-la pelo analisante. Há sujeito suposto saber na psicanálise sem analista? Não. Há sujeito suposto saber
fora da psicanálise, sim. Onde está o sujeito suposto saber fora da psicanálise? Ele está, por exemplo, na nossa contemporaneidade, melhor dizendo, desde a modernidade, um dos lugares onde ele se encontra é na ciência. Porque nós contamos que a ciência poderá resolver a causa de alguns sofrimentos. Nesse sentido, existem entregas incondicionais a essa instância do sujeito suposto saber. Há sujeito suposto saber onde? Em Deus, na sua condição de onisciência. Quando eu atribuo a ele a causa de todos os acontecimentos na minha vida, com essa frase tão comum que é: se aconteceu assim é porque Deus quis. Então, o sujeito suposto saber, ele existe para todo ser humano. Por isso que uma das questões colocadas pela psicanálise aos diferentes campos é como se advém numa posição aonde de ateísmo. Porque somente no ateísmo não haveria condição de advento do sujeito suposto saber. Não pensem que foi por acaso que Lacan falou que Deus é inconsciente. Isso é uma forma de ateísmo. Principalmente quando se considera que o inconsciente é a emergência, a ele corresponde a emergência do real. Bom, eu falei que existe o ato analítico, que só é possível de ser sustentado como tal na psicanálise, de maneira inteiramente diferenciada dos outros campos, porque é um ato que engendra uma entrada e uma saída. Mas esse ato que engendra uma entrada e uma saída, ele não é sem a participação do sujeito suposto saber. Tanto para entrar, quanto para sair. Se no início ele se coloca como condição de estabelecimento da transferência, no final ele se coloca numa condição de destituição. Condição do seu advento para o estabelecimento da transferência e destituição dessa função para que o sujeito possa sair da análise. Mas como? Eu só tenho condição de abordar isso hoje de maneira muito breve, porque isso vai me levar a alguns encontros. Como é que é possível essa condição da saída com a participação do sujeito suposto saber? Freud entreviu essa questão de duas maneiras. Primeiro, que ele considerou, como vocês sabem, a necessidade da neurose de transferência estabelecida com o analista como uma condição indispensável para o término do tratamento. Era preciso, primeiro, analisar a análise de transferência com o analista para depois poder sair.
A outra condição que ele colocou como fazendo barreira ao final do tratamento se refere à reação terapêutica negativa. Ou seja, há da parte do próprio sujeito uma objeção de abrir mão do sujeito suposto saber. A título de pequenas indicações, alinhavando com aquilo que eu trouxe no início hoje, como termo necessário de ação da interpretação na transferência pelo sujeito suposto saber, qual é a função efetivamente que se espera do sujeito suposto saber, sustentado pela função do analista, que a transferência mobiliza? É preciso que ele esteja atento às repetições. Mas, enfim, o que é a repetição? Nós podemos ter repetição do mesmo e repetição do diferente. Repetição como emergência do diferente. A partir da experiência psicanalítica, a emergência do diferente se dá em função da interpretação que incide sobre a repetição do mesmo. Isso impede emergência de diferenças? Não, isso não impede emergência de diferenças. Eu estou me referindo aqui à condição que, da necessidade da atenção às repetições, Lacan chega, inclusive, a advertir que a interpretação deve visar a repetição. Essa frase é bastante preciosa, por quê? Porque indica aí uma função do analista, no sentido de visar a repetição. Mas o que é aquilo que se repete? Aquilo que se repete é o sintoma. Então, são determinados sofrimentos que se repetem. Se repetem sempre iguais? Não. Por quê? Porque há deslocamento do sintoma. Por isso é importante de estar atento à economia da repetição, que, por sua vez, está diretamente condicionada pela construção do fantasma. E o que isso determina? Determina sempre um se contar de maneira onde há um sofrimento que o sujeito se coloca como sofredor. Ele sempre repete uma posição no discurso, ele repete uma fala onde ele se faz escutar como uma espécie de supliciado. Porque estamos aí exatamente no domínio do suplício do fantasma. Não por acaso Freud falou tão bem do bate-se numa criança, para se referir às condições que o fantasma promove. Se eu hoje estou querendo apenas uma extensão, se se trata de visar a repetição do mesmo enquanto promovida por essa posição no fantasma, então o sujeito se dirige ao outro, no caso o analista, numa condição de sofrimento,
onde ele, sujeito, vai tender a repetir o tipo de apelo, tanto quanto o tipo de relato, em condições diversas. Qual é a relação que isso tem com a voz, como eu me referi antes? A incidência da pulsão invocante na repetição está diretamente relacionada a repetições de significações que se mantêm em condição de semelhança. Então, são significações que se repetem. Ele não precisa se contar de uma forma supliciada, mas ele tem uma espécie de conjunto de significações que se repetem. E esse conjunto de significações que se repetem tem essa tipicidade onde ele conta de si mesmo através de um outro que o impede de se distinguir. Agora, talvez vocês estejam esclarecendo melhor a maneira pela qual eu iniciei a minha fala de hoje. Isso é um ponto. Mas nós não poderíamos, seguindo o título de um dos belíssimos textos do Deleuze, Diferença e Repetição, poder considerar que a experiência da psicanálise fica excessivamente detida à repetição sem privilegiar a diferença? Absolutamente. Porque é verdade que existe a repetição enquanto encontro com o real. Ou seja, surgimento de diferença abrupta na vida de um sujeito. Essa diferença ela pode ser traumática, mas ela pode ser também aquilo que num primeiro momento causa um susto, causa medo, e que depois poderá ser aproveitada de uma forma inédita. Mas o que eu estou querendo insistir quando eu digo que não há possibilidade de apreensão do diferente sem análise da repetição do mesmo, é porque o fantasma, ele determina um empuxo para as mesmas significações. O sujeito viveu uma experiência inédita, mas ele tende a traduzi-la como se ela fosse uma repetição daquilo que ele já conhecia. Não é porque ele não tenha condição de reconhecer que aquilo é diferente. Ele tem condição de reconhecer que aquilo é diferente, mas não de fazer dessa diferença uma nova cadeia associativa. Ele imediatamente puxa. Isso de tal forma é insistente na experiência de cada um, que mesmo que essa experiência inédita se apresente de uma forma totalmente diferenciada, o sujeito faz questão de contá-la como se fosse alguma coisa já habitual. Coisa curiosa, né? Como é que nós podemos distinguir, a título disso que eu comecei a introduzir hoje, no sentido da pulsão invocante nesse circuito com o outro, a evidenciação disso na transferência? Vocês haverão de escutar aquelas mesmas significações
que o sujeito se valia para contar dele mesmo, falando dele numa situação inteiramente diferente, de forma que essa condição da diferença não se instale como possibilidade de ruptura da sua cadeia de associações sintomáticas, tanto quanto da sua consistência fantasmática. Com isso eu quero dizer o quê? Voltando ao início da minha fala de hoje. Que se existe em cada um de nós uma espécie de sonho por um grito de liberdade, que ele se mantém sempre sufocado em cada um de nós mediante essa constituição pelo outro, a verdade é que nós não nos damos conta, mas que a condição de abafamento desse grito vem por nós mesmos, na insistência de mantermos essa consistência do fantasma, tanto quanto da repetição do sintoma. Nesse sentido, o grito de liberdade é um sonho que perpassa a experiência da humanidade. Agora, eu queria que vocês pudessem me apresentar dúvidas, questões, comentários, se acompanharam essa via por onde eu fui. Tudo bem? Fala, Gabriel. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu vou tirar uma dúvida dessa última parte que você falou. Você falou desse sonho como um grito de liberdade que atravessou toda a humanidade, né? E essa questão de isso ser esse abafamento que nós mesmos fazemos com a gente. Só que pelo que eu estava entendendo, a ênfase que você estava dando nesse início da transferência através do estabelecimento do ato é que através da percepção das repetições, da forma como a pessoa vai se lamentando, vai se lamentando, só aí vai aparecer o fantasma e só aí vai poder aparecer o grito, a possibilidade da pessoa querer um grito de liberdade. Porque até então não haveria isso, né? Haveria alguma outra coisa. Isso. Mas não passaria a humanidade, né? Seria uma coisa que acontece na análise, né? O que eu estou falando de gritos a humanidade, nós seres humanos, temos, cada um de nós, essa sensação de um grito sufocado de liberdade. Que a experiência analítica permite que isso não se mantenha como um sonho, como uma esperança de um dia poder se resolver. Daí a observação que você tão bem fez logo no início da sua fala, porque vai ser exatamente a transformação desse sonho impossível em experiência possível do grito do sujeito, para a libertação da sua voz, que a experiência de análise vai transmitir. Uhum. Por isso que em alguns momentos da análise, não só na situação do encontro com o analista, né, mas você constata que algumas pessoas verdadeiramente passam a gritar mais. Uhum. Fora da experiência da análise, isso é possível? Isso é possível por um tempo reduzido, que é sempre o tempo da esperança do início das revoluções, para depois voltar ao sufocamento do sentido comum. Alguém, acho que Suami tinha uma pergunta. Eu vi aqui eu sempre peço para não mandar recado, mas eu vi aqui, passou, porque realmente eu me atrapalho. Oi, boa noite. Ah, sim, Mauro.
Desculpa, então. Boa noite, a Suame. Abre a sua câmera. Uhum. Ixi, Maria, agora nesse momento não posso. Tá bom. Tá bom. Vai ficar só agora a posição invocante, vamos dizer. Boa noite a todos. Não, eu fiquei pensando, você falando no primeiro ato, o primeiro ato do analista e tal. Fiquei pensando no primeiro sujeito suposto saber se seria a figura materna, aquela que acolhe e o apelo da criança, o grito da criança, né? Se faz sentido, se poderia ser a inauguração aí do sujeito suposto saber. Não, o sujeito suposto saber é uma categoria que deve ficar reservada à experiência de uma análise. Estritamente. Porque a mãe não chega a se constituir como sujeito suposto saber. Ela é o outro do sujeito. E ela, quanto melhor ela tente saber do sujeito, melhor. Que assim, com mais prontidão, ela vai poder acolher as demandas para dar sustentação à existência dele. Mauro? Eric. Obrigada, Mauro. Nada. Bom, é inevitável, assim, ao te ouvir, a gente lembrar do texto do Freud, né? Recordar, repetir e elaborar. E quando ele vai falar propriamente da elaboração, tem um termo que fica conhecido, que é em inglês, né? Working through, tem a ideia de atravessamento, de travessia, digamos, né? E isso consta também como uma expressão muito usada quando se fala da travessia do fantasma e não da interpretação do fantasma. Então, se você pudesse elaborar um pouco essa articulação entre a interpretação da repetição e se isso é possível, né, é entender como possibilidade de travessia do fantasma. A interpretação, ela diz sempre respeito ao sintoma, ou seja, aquilo que se repete, daí a boa lembrança que você trouxe do Freud, né? Que no caso dele, a elaboração permitiria o fim do ciclo da repetição. Mas a sua pergunta vai me permitir fazer um pequeno desdobramento, tanto no sentido do que você perguntou. Então, interpretação é a interpretação do sintoma. Por quê? Porque o sintoma é articulável em palavra. Tanto é que o sujeito chega na análise falando, olha, eu sofro por causa disso. Ou sofro porque tem alguma coisa que me incomoda e eu não consigo nomear, mas que a experiência da análise vai permitir nomear. Então, nesse sentido que interpretação se refere sempre ao sintoma. Por que não se interpreta fantasma? Porque o fantasma é o núcleo que aglutina a formação do sintoma, ele que condiciona a formação do sintoma. Então, quando você interpreta o sintoma, você abala o fantasma. Você produz modificação da posição do sujeito em relação ao gozo. E como é que você escuta isso na transferência? Por via desses elementos que eu trouxe, em que o sujeito se coloca numa cena de suplício. Ele não se dá conta das significações que o encerram sempre numa condição que ele repete pelas palavras do sofrimento que ele vive no sintoma. Gisele, você, por favor, depois dirija a mim as perguntas, porque senão me dificulta aqui as mensagens. Então, o fantasma,
ele se constitui como? Em que momento o fantasma se constitui? Ele se constitui como uma condição necessária para a sobrevivência do sujeito. Por quê? Porque nesse circuito da pulsão invocante que eu trazia nesses 3 primeiros tempos, é necessário que o sujeito entre numa relação de conformidade com o outro, que leva ele à ilusão de supor que ele consegue trazer o outro, tanto quanto consegue se dirigir ao outro no momento oportuno. Então, esse chamado controle da criança, ele se coloca numa posição, mas essa posição foi constituída muito antes dele ser um ser de palavra, porque ele precisou desse jogo de reciprocidade para poder se manter vivo. E ele conta diretamente com a participação do outro para isso, no caso, o outro materno. Então, quando ele chora, ele vai ter um determinado tipo de choro em que ele vai mobilizar essa presença. E ele vai mobilizar essa presença num choro que vai ser diferente do choro de quando ele tem uma dor de ouvido. Mas ele pode ser filho de uma mãe extremamente que cola, que tem necessidade de estar junto, e que ele começa a se dar conta de que, mesmo ou ele chorando ou ele tendo fome, ela vai estar sempre presente. Isso se constitui como um problema por quê? Porque qualquer constituição desse circuito tende a transmitir para o sujeito que ele tem verdadeiramente o controle sobre o outro, desde que ele se mantenha numa posição de reciprocidade. Então, o fantasma se monta aí. Primeiro como condição de sobrevivência. Depois ele se monta como uma condição do sujeito se manter como objeto de satisfação para o outro, de maneira a garantir o seu lugar junto ao outro, de forma que, dando satisfação a esse outro, ele não precise se haver com um desejo desse outro que pudesse se dirigir para um outro além dele. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque é assim que ele se exime, ele evita a experiência da angústia. Por quê? Porque a angústia o divide, o faz sofrer, o retira da simetria. Então, isso é um núcleo. A maneira como cada um se colocou para garantir a presença do outro. Acontece que isso falha. E o que vem no lugar dessa falha? O que vem compensar essa falha? O sintoma. O sintoma é essa construção secundária que vai dar sustentação ao sujeito para tentar reparar esse impossível, que é suturar a divisão do outro. E por isso ele sofre. Ele sofre 2 vezes. Ele sofre porque ele se empenha em se manter numa posição onde ele se esforça, tentando recobrir uma outra posição da qual ele foi desalojado, que o levou a sofrer, mas ele não tem como lidar com isso que não seja por via do sintoma, que são essas construções secundárias. Bem, o que seria, por que quando se interpreta o sintoma, o fantasma está abalado? Pelo que eu estou explicando, fica um pouco evidente, porque o sujeito é levado a ter que se dar conta
de que aquilo que ele se empenha para sustentar uma determinada satisfação não é suficiente para dar a ele essa satisfação que ele supõe possível. Então, não se trata de abdicar do sintoma, se trata de esvaziá-lo. Esvaziar o que se chama a consistência do sintoma. Mas como é que se esvazia a consistência do sintoma? Se esvazia via interpretação. Muito bem. Mas as interpretações, elas são muito diferentes mediante o momento da análise. Por isso eu falei de modulação sonora, porque eu posso ter uma interpretação explicativa para um determinado momento e uma interpretação abrupta em outro. Mas o que é que vai me guiar na direção de modificar o tipo de interpretação? O que vai me modificar vai ser exatamente a condição de esvaziamento das repetições com esse compromisso do mesmo que o sujeito mantinha. Então, o que há de atravessamento, que você perguntava, né? Atravessamento, como se diz teoricamente, atravessamento do plano do fantasma. O atravessamento do plano do fantasma, ele é abalado como? Através do atravessamento das identificações que constituíram o sujeito. Por isso que Lacan coloca uma questão fundamental ao final do seminário 11, quando ele se pergunta da seguinte maneira: qual é o destino da demanda depois do final da análise? Está diretamente relacionado a isso que você está perguntando. Por quê? Se eu acredito que tem um outro que vai me dar aquilo que vai ser a fonte da minha felicidade ou da redução do meu sofrimento, esse outro se mantém. Mas como é que eu atravesso as identificações? Eu atravesso as identificações tal como eu atravesso o sintoma. Porque para atravessar o sintoma no sentido de esvaziá-lo, eu preciso me separar das identificações que me constituíram. E como é que eu me separo das identificações que me constituíram? Digamos assim, não apenas fazendo escolhas próprias, porque isso é muito banal. E hoje eu estou querendo ser um pouco mais rigoroso no sentido propriamente da experiência, porque nós sabemos que não se interpreta sempre igual em diferentes momentos da análise. Mas uma coisa você pode notar: quando existe, quando essa separação das identificações constitutivas começam a comparecer, a relação com o exterior se acentua. A relação com o exterior significa o quê? Significa exatamente começar a se aproximar de situações, de pessoas, de leituras, de interesses, de esportes, de músicas e tantas quantas outras coisas que não se apresentavam até então na vida do sujeito. E, como eu procurei mostrar no meu livro sobre moda, mudança de vestimenta também. Obrigado, Mauro. Ótimo. Valeu. Tinha alguém que tinha me perguntado por escrito e eu pedi para perguntar depois quem era. Foi Gisele, Mauro, não?
Gisele, tá aí, Gisele? Bom, enquanto, não sei se a Gisele se mantém presente, mas se alguém mais tiver um comentário para fazer, uma pergunta para esclarecer. Mauro, posso fazer uma pergunta? Claro. Queria te perguntar, né, você colocou bastante ênfase hoje aí na voz e no grito, nessa dimensão sonora. Uhum. Não sei se você ainda depois vai avançar, mas uma palavra talvez sobre a voz na dimensão áfona, como ela participa dessa história, né? Porque acho que um pouco da pergunta da Suami, talvez, eu concordo com o que você falou, né? Não é sujeito suposto saber, mas a mãe supõe algo a mais do que o sonoro do grito da criança, né? Num certo sentido. E como às vezes é um desafio para escutar isso que ainda não é nem sonorizado, ainda não é nem colocado em palavras, né? Esse muro da lamentação que você falou da repetição, acho que ela se monta quando os dois lados da analista analisante estão capturados num certo sentido do que está sendo contado daquele sofrimento, né? Uhum. Mas uma certa dificuldade, né? Tipo daqueles pacientes que eu sempre falo que não falam muito, que não tem uma narrativa, né? Ainda não tem uma repetição posta em palavras, né? E às vezes, dando lá a supervisão, eu escuto os colegas falarem, mas esse aí não tem demanda, esse aí não tem queixa, esse aí não está falando nada, então não tenho o que trabalhar. Essa repetição silenciosa fica surda para o analista, ou ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Isso causa um certo problema. Sim, causa bastante problema. É um dos problemas que a gente tem que se haver na clínica das depressões, por exemplo. Que o sujeito chega de tal maneira abatido que falta a ele, inclusive, disposição para se dirigir ao analista. Uma coisa é certa. Eu hoje falei de que o início da transferência, no sentido do enganchamento com o sujeito suposto saber, não está colocado logo nos primeiros momentos. Pode estar. Mas é verdade também que alguns sujeitos, quando engancham, resolvem sair. Isso não é incomum. E não é incomum por quê? Exatamente porque, quando você engancha na transferência, você vê que aquilo começa a produzir efeitos. Aquilo começa necessariamente a abalar de maneira mais ou menos potente o mundo que está à tua volta. É uma outra variação desse enganchamento do sujeito suposto saber, que foi o início da sua pergunta e que, quando você perguntou, eu não queria deixar de comentar. Mas essa questão áfona e o grito, quando eu falei hoje, né, eu considero que o grito, ele é, pelo menos isso Lacan deixa bem claro nesse capítulo que eu me referi do Seminário 3, né? O grito é um condensador. Então, ali, por isso que o desdobramento que eu realizei hoje é uma forma de mostrar que a voz se sustenta sobre o grito. No grito, você tem essa condição de se dirigir ao outro e invocá-lo. Por isso que a voz está aí. A gente sabe que isso só se constitui no circuito, mas eu estava com interesse de me deter nessa questão do grito para poder ir à psicose. Então, o grito é um condensador. Então, o grito, enquanto expressão sonora, ele é áfono no sentido da voz enquanto articulação entre palavras. Mas ele é uma presença do sujeito na medida em que, no momento em que você tem essa presença do sujeito, que o sujeito entra por inteiro, ali não tem palavra. Corretamente
sujeito na psicanálise não tem palavra. Ele produz efeito sobre a palavra, é diferente. Por isso Lacan falava de palavra vazia, que é a palavra sem a presença do sujeito. Mas você tem razão quando você falou sobre a mãe. Eu quis deixar bem isolado, porque mais do que ser um sujeito suposto saber, a mãe precisa se constituir como sujeito do saber. Ela precisa saber reconhecer o seu filho, por exemplo. Saber se apossar dele. Saber reconhecer as diferentes invocações. Ela fez uma pergunta interessante que permite estabelecer essa diferenciação. Eu tenho uma pergunta, Mauro. Diga. No final... Está distorcendo o teu microfone. Você falou que... Espera aí. Está melhor? Agora melhorou. Então, no final, quando você fala que o ter voz e o poder falar é a saída do grito. Travou, está travando, Arlete. Certo? Está travando. O ter voz é a saída do grito. Espera aí. Vou tentar mudar de lugar. Eu estou com a internet. Está me ouvindo? Tô, grita mais alto. No final, você falou que o ter voz e o falar é o grito, é a saída. Travou. O grito de liberdade. Mudar de lugar, peraí. Melhor aqui? Melhor. Então, você falou que o grito de liberdade é poder falar. Isso. A pessoa ganha voz. Isso. E então, será que a gente pode considerar, porque o Jean-Michel Vives, ele fala que o grito, estruturalmente, ele é igual ao silêncio, porque ele é um contínuo, e a fala, ela é articulada. Isso. Você acha que a gente pode aproximar essa ideia do sufocamento a esse contínuo? Perguntou e respondeu. Não. Claro. Perguntou e respondeu. Entendi, então. Obrigada. Agradeço a vocês pela presença, acompanhando no site da agenda do Instituto Vox, vocês poderão se localizar tanto em relação às próximas atividades do Instituto, quanto à próxima oficina da Voz, onde a gente vai dar desdobramento a isso que eu comecei hoje. Tá bom? Boa noite para todos.